Boa noite, meu povo. Boa noite, pessoal do Insta, pessoal que nos segue aí no YouTube, no canal do Política de Quinta. Boa noite aos ouvintes da Rádio Sindical FM. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Mari e esse é o Política de Quinta, papo de primeira, que está começando agora. Esse é um espaço que a gente traz para conversar de política de forma agradável, leve e suave, dos assuntos que a gente tem no dia a dia nosso e às vezes a gente nem percebe que a política está rolando na nossa vida. Então hoje eu tenho a honra de receber um convidado incrível aqui que vai vir para debater com a gente sobre o assunto legislação eleitoral. A legislação eleitoral, talvez você pense que não seja algo que esteja ligado no seu cotidiano, esteja no seu dia a dia, mas a cada 2 anos você percebe que ela ocorreu. E aí, quando você vai às urnas, você vê que tem uma legislação acontecendo. Então, o tema das eleições está muito vivo atualmente, principalmente porque em 2024 agora a gente tem eleições municipais, que são eleições onde a gente vai para o pleito de prefeito e de vereadores, né? E também por conta da CPMI do 8 de janeiro, que está acontecendo e tem trazido aí relevantes situações sobre fraudes nas urnas eletrônicas. E não é só isso, olha só, esse ano de 2023, a gente viu a Justiça Eleitoral atuar fortemente dentro do âmbito político. E todo mundo criou holofote sobre isso, porque teve recentemente aí a Justiça Eleitoral tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Cassou o mandato do governador de Roraima, Antônio Denário, e também cassou o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol. Então, teve todo esse aspecto que todo mundo acompanhou, algumas pessoas ficaram sem entender, e a gente vai falar sobre esse tema aqui, sobre essa questão aqui hoje. Isso tem trazido aí algumas situações para as lideranças políticas, que estão com mandatos e acabam ficando confusos, ou às vezes ficam com dúvidas, ou às vezes ficam também sem saber até onde a Justiça Eleitoral vai ter essa abrangência de poder. Então, a gente também fala sobre isso aqui. E para entender um pouco melhor sobre esse assunto, a gente trouxe uma pessoa incrível que sabe tudo sobre esse tema. Eu tenho a honra de receber hoje aqui no Política de Quinta o Dr. Marcelo Pellegrini, que é um especialista nesse tema de legislação eleitoral. Posso chamar de Marcelo? Claro, Mari. Boa noite, Marcelo. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite, vir aqui estar com a gente, nos elucidar sobre esse tema, que tem tanta coisa para a gente falar, viu? Obrigado mesmo. Puxa, então, em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Agradeço o convite. Tenho a honra de iniciar aí as primeiras apresentações das gravações do Política de Quinta. Gostaria também de agradecer e saudar aos ouvintes da Rádio Sindical, aos seguidores do Instagram do Política de Quinta, aos seguidores das redes sociais da Mari. E estamos aqui, vamos bater um papo descontraído. É isso. Acho que você falou muito bem, né? Parece que é uma coisa abstrata, né? O direito eleitoral, mas é uma coisa muito do cotidiano das pessoas. Exatamente, exatamente. Marcelo, sabe que para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da tua trajetória profissional, porque a gente sabe que teu currículo é vasto, enorme, um grande conhecedor do tema, mas eu queria saber o que te levou aí para esse lado da legislação eleitoral, dessa parte política, como que é esse caminho até você chegar nisso, o que te enveredou para isso? Pois é, Mari, que eu queria ser advogada desde pequenininho. Tá. Agora, o direito eleitoral foi uma coisa que apareceu na minha carreira de forma, assim, não programada. Entendi. Eu fui estudar direito, né? Saí de Campinas, fui morar em Brasília, trabalhar no tribunal, fui fazer uma pós-graduação, prestei um concurso, enfim, fui criando aí várias frentes de aprendizado durante a faculdade e depois da faculdade. Sempre tive uma queda pelo direito público, na essência. E em 2010 nós tivemos um marco muito grande no país, que foi a criação da Lei da Ficha Limpa. Uhum. Essa lei, ela mudou a discussão da Justiça Eleitoral. Eu estava numa fase de crescimento do escritório nessa época e acabei me jogando, né, abandonando
outras atividades secundárias que eu tinha e me jogando no direito eleitoral. Há exatos 13 anos atrás. Foi em agosto de 2010. Olha que data marcante. E aí eu mudei o foco do escritório, me desfiz de alguns trabalhos acessórios e fui trabalhar só com o direito público, constitucional e eleitoral. E daí cresci, fui conhecer aqui os atores na região, fui aprender cada dia um pouquinho com uma cidade, cada dia um pouquinho com agente político, cada dia um pouquinho com as leis, com os tribunais, com o judiciário, com o Ministério Público. E estou querendo aqui passar um pouco da minha experiência aos seus ouvintes. Que ótimo. Trocar uma ideia aqui sobre o dia a dia do que é participar de alguma forma do processo eleitoral. Exato. Vai ser ótimo. Eu já estou eufórica aqui. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa antes. Você sabe, essa moça aqui, olha, é a nossa mascote. E ela apareceu no nosso piloto, que a gente gravou um piloto para fazer uma testagem antes. E aí a galera que participou no ao vivo no Instagram acabou apelidando e dando um nome a ela. Foi batizada aqui, ó. Ela chama-se Lady Quinta. Lady Quinta. Presta, aqui é tudo assim, tudo conectado, viu? Deixa eu te perguntar uma coisa que é uma quase unanimidade que eu tenho dentro do público do Instagram e que segue a gente. Quando aconteceu a sentença de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, muitas pessoas não entenderam ou não conseguiram visualizar o que a Justiça Eleitoral tinha interpretado dentro do caso dele para torná-lo inelegível. O que aconteceu com o Bolsonaro para ele ficar inelegível por 8 anos? Pois é, Mari. Eu costumo dizer até uma anedota aqui para a gente iniciar essa resposta de forma mais descontraída. Mas antigamente todo mundo se reunia no final de semana, os amigos, tal, no bar, tal, para conversar e narrar a seleção brasileira, discutir religião, etc. Hoje todo mundo discute as decisões do Suprema Corte, sabe? Escala os ministros, né? E aí tem as tendências políticas de um lado e de outro. E as pessoas hoje fazem um juízo de valor da decisão, às vezes de forma técnica, como que a gente pretende conversar aqui, e às vezes de forma técnica, porque eu acho isso, eu acho aquilo, sem estar muito preocupado, né, com as regras e a dimensão daquele pleito. Então, o que o presidente Bolsonaro sofreu foi uma ação de investigação judicial eleitoral. A gente chama popularmente de AIGE. E qual que é o direito que ela visa tutelar? Abusos. Abusos durante a eleição, sejam abusos políticos, sejam econômicos, sejam dos meios de comunicação. E nesse caso específico, foi aquele dia que o Bolsonaro resolveu, por conta própria, reunir lá 70, 90 embaixadores, cônsuls e representantes estrangeiros e dizer para o mundo que a nossa eleição era uma fraude. Simplesmente isso. E dentro do Planalto, usando a TV pública, passando por cima do Ministério das Relações Exteriores e reverberando toda essa manifestação, essa reunião, nas redes sociais de seus apoiadores. O que o tribunal entendeu? Que houvera configuração de 2 abusos. Meio de comunicação, utilizar a rede pública para transmitir informação pessoal ainda mais falsa, que seria reverberada nas redes com o intuito de prejudicar o pleito, e aí o termo técnico é potencialidade lesiva de influir na eleição. E também, por outro lado, o abuso de poder político, porque só o presidente consegue reunir mais de 70 representantes de chancelarias internacionais de forma muito rápida, assim. E aí a decisão, por maioria de votos, se não me engano, 5-2, entendeu-se que ele violou esses dois princípios, que ele abusou dessas 2 condições, né, nesses caráteres, e o transformou como declarou inelegível da eleição passada, né, do dia da eleição de 2022 até 8 anos subsequentes, no dia de outubro relacionado a 2030. Então ele fica, por assim dizer, nas próximas eleições 24, 26 e 28, fora do páreo. Fora da possibilidade dele pessoalmente disputar. O que não impede de trabalhar aí para as candidaturas
de direita, que é o foco apoiar dele. E tal. Porque ser de direita, ser de esquerda, ser de centro é da dialética da política, né? Desde a Revolução Francesa, tem lá os que sentavam à direita e sentavam à esquerda, que é a origem clássica do nome, né? Das separações, que antigamente tinha a ver com ideologia, hoje não tem, né? Normalmente é mais situação e oposição, digamos assim. Mas o fato é que ele poderá ajudar companheiros, mas não poderá ser o candidato. Tecnicamente foi isso que o tribunal fez, calçado nesses dois princípios. E principalmente também porque nesse dia o que ele quis reverberar e pronunciar é que as urnas eram uma fraude e ele não tinha nem como fazer a prova disso, comprovar isso, né? Pois é, e não se tem essa prova até hoje, né? Que é o que está rolando na CPMI agora, né? Exatamente, o Walter Delgatti, não é isso? Exato. Que tá lá. Há 2, 3 dias, nós estamos na quinta, né? Então, há 2, 3 dias atrás, ele na CPI disse que teve lá uma reunião, precisa ver também se é verdade ou não, né, Mário? Porque a CPI, ela tem como característica, ela é, por definição, um direito das minorias. Uhum. As minorias têm alguns instrumentos que podem tentar investigar a maioria. Porque né, nas votações, a maioria acaba vencendo e elas ficam, digamos assim, asfixiadas. Mas existe lá um instrumento previsto na Constituição, que o Supremo definiu como um direito das minorias, que basta um terço dos congressistas se reunirem, e aí vale no âmbito estadual e municipal a mesma métrica, eles podem abrir investigação, e tem lá uma investigação rolando, e lá houve discussões acaloradas, etc., mas o que se diz é que ele foi tentado ser cooptado para provar uma fraude na urna eletrônica no dia 7 de setembro de 22, o que não aconteceu, ele não comprovou e ninguém comprovou, e o fato é que tudo demonstra que nossas eleições foram limpas e as urnas são seguras. E é o importante. Isso é um pilar para a democracia absolutamente importante. Tá, e olha, agora eu vou fazer uma pergunta para você sobre uma questão que eu acho que muitas pessoas que te abordam devem fazer querem saber sobre isso, querem te consumir nesse aspecto. Que a gente tem aí, em 2024, eleições aí para prefeitos e vereadores, né? E a gente sabe que quando tem um candidato que hoje ele é chamado de pré-candidato, né? Por conta já da legislação que não permite ele ainda fazer nenhuma propaganda política, que isso nós vamos fazer só lá no ano que vem, em setembro, um mês antes das eleições. Mas para quem quer ser candidato hoje no município dele, quais são as diretrizes que a legislação remete, assim, basicamente, para que ele possa ser um candidato? Vamos lá, primeira coisa, é absolutamente legal a nomenclatura pré-candidato. Todo mundo que quiser disputar a urna ano que vem tem todo o direito de se auto-intitular pré-candidato, desde já. Tá. Fazer reuniões no seu bairro, tá. Catalisar pleitos que ele pode utilizar lá na frente como uma base eleitoral, fazer visitas em comunidades, reuniões em associações, andança pelo bairro. O que ele não pode fazer é vincular, neste momento, nome, número e um pedido explícito de voto. Tá. Isso aí é o que a gente denomina regra de ouro do ilícito, né? Da publicidade antecipada não legítima. Uhum. Não fazendo essas três coisas, ele tem o direito de se reunir. Aliás, é até a própria Constituição que define lá o direito de reunião. Fora isso, ele precisa ter as características objetivas. Ele vai precisar estar filiado a um partido político até 6 meses antes do pleito. Tá. Então, se nós estamos trabalhando com uma eleição no que vem no dia 4 de outubro, salvo o melhor juízo, ele tem até o dia 3 de abril de 24 para se filiar a algum partido. Independente de ter outra filiação ou não, qualquer um que não exerce cargo pode se filiar desde logo. Se alguém está no legislativo e pensa em se candidatar, pode mudar de partido especificamente no mês de março, mas o fato é que quem quiser ser candidato tem que estar filiado 6 meses antes do pleito. Aí tem algumas regrinhas para depois dos 6 meses. Se ocupa cargo público, onde trabalha, se é preciso desincompatibilizar, mas aí são as condições subjetivas. Tá. Né? Então, objetivas para todos. Uhum. Estar filiado, ser pré-candidato e trabalhar na sua base eleitoral. Absolutamente lícito. Pós 3 de outubro, pós-filiação. Você poder ou não ocupar algum cargo
em razão das suas condições subjetivas. Então, ele, se é um servidor, ele tem que sair 3 meses antes. Se ele ocupa um cargo no secretariado, tem que sair 4 meses antes. E aí tem várias regras que definem. E por último, e aí é uma regra tanto objetiva quanto subjetiva, são as regras das inelegibilidades. Circunstâncias que podem afastá-lo, que embora ele tenha filiação, embora ele esteja desincompatibilizado no seu cargo, tem algum outro problema que impediria ele de se candidatar. Essas são as regras básicas pensando nas eleições municipais de 24. Aí a Justiça Eleitoral não permite o registro da candidatura dele. Não, pelo contrário. O direito ao registro é inexorável. Porque, veja só, ser ou não ser, votar e ser votado, que a gente denomina capacidade política ativa e passiva, estão ambas previstas no artigo 14 da Constituição. São ambos direitos fundamentais. Tá. Então, é alguma coisa que a Constituição, né, alça ao primeiro time dos direitos. Assim como há o direito à vida, a liberdade de expressão, né, o direito da associação, os remédios constitucionais, o habeas corpus, você tem também os direitos de cidadania, né? Entendi. E um deles é a possibilidade de votar e ser votado. Então, todo mundo que, em tese, tem registro, desincompatibilizou, pode pedir o registro. Tá. E pode discutir. Lógico que durante o registro você tem as impugnações, a apreciação das circunstâncias positivas e negativas e, posteriormente, a eleição judicial de primeiro e de segundo grau. Mas durante esse período, que isso ocorre junto com o período eleitoral, todo mundo pode fazer campanha como se fosse candidato aí, efetivamente. Lá na frente que você vai ver se os votos vão valer ou não vão valer. Tá bom, entendido. Importante, o que o Marcelo falou aqui é o quê? Nesse período, até setembro do ano que vem, né? Quem é pré-candidato não pode chegar em você e pedir o teu voto, fazer com que você se comprometa em votar nessa pessoa, porque isso não pode. Exatamente, pedir voto não pode. Pedir voto não pode. E muito menos oferecer presentinhos ou outras coisitas más. Isso já é proibido tanto antes depois, durante e depois. Isso não pode, que é compra de voto e não pode. Exatamente. Não façam isso, não permita isso, porque isso é um tema para a gente destrinchar aqui que traz cada prejuízo. E que leva à cassação, viu, Mária? Assim como o abuso do meio de comunicação, tem também a captação ilícita de sufrágio, que nada mais é que a compra de votos de alguma forma. É isso. Então, é isso. Bom, agora eu queria que você falasse de um tema que, assim, tem caído no gosto do povo de falar sobre essas duas palavrinhas, que é a questão do chamado fundo partidário. O fundo partidário, salvo engano, eu acho que eu vi agora, dia 10 de agosto, foi aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral um valor de 1.200 bi para fundo partidário. Agora, dia 10 de agosto, acho que saiu essa aprovação lá. Então, como que funciona isso? Como que é isso? Da onde vem esse fundo partidário? Porque todo mundo agora começou a falar, poxa, o fundo partidário, olha que quantia de dinheiro que podia ser investido na saúde, olha que pode não sei o que e tal. Então, o que isso assola dentro da política e do que a gente vivencia hoje de questão monetária mesmo São basicamente duas. Né? O sistema de partidos ele tem duas receitas mães, digamos assim. A primeira delas é, como você disse, é o fundo partidário, que é uma verba que os partidos têm direito durante o ano para se manter, para defender a sua ideologia, para se estruturar, para você ramificar, buscar contatos no país, defender suas bandeiras. Esse é um fundo muito antigo, ele existe desde que os partidos existem. O Congresso faz a regulamentação e o TSE aplica. E ele sempre guarda uma proporção, né, de valores com a bancada, né, número de deputados eleitos na eleição federal anterior. É por isso que o PL é o partido que tem o maior fundo, porque ele elegeu o maior número de deputados. Uhum. O PT tem o segundo maior fundo, porque ele elegeu o segundo maior número de deputados. Essa é a regra-mãe. E existe o segundo fundo, que é um fundo eleitoral, não partidário, que é para eleição. É isso que eu ia perguntar. Que é a bem criticada hoje, porque, na verdade, ela substituiu as doações das empresas. Uhum.
Então, quando nós tivemos aí Brasil Lava Jato, se criminalizou a doação de empresas e se limitou a doação de pessoas físicas a um percentual do seu aferimento da sua receita do ano anterior. Mas, por outro lado, o Congresso criou o fundo eleitoral, que é o que abastece os partidos para a disputa de pleitos. E aí tem várias regras. Também segue a proporção do número de deputados eleitos, mas aí você tem as cotas, você tem os estados, você tem as capitais, você tem hoje a cota feminina, a cota negra, né? Ela tem que obedecer algumas exceções. O Congresso cria a verba, o TSE regulamenta e depois fiscaliza o uso do dinheiro e os partidos internamente têm independência para se autoafirmar. Olha, nós vamos dedicar mais ao estado tal, menos ao estado tal, né? Dentro da lógica que eles entendem que tem mais ou menos chances de uma coalizão ou de uma eleição. Então, é um assunto polêmico, difícil, tem esse nascedouro e nada mais é do que aquele debate, financiamento público ou financiamento privado. Então, essa receita do fundo? Do fundo eleitoral. E do partidário? Partidário, manutenção do partido durante o ano. Eleitoral, disputa de eleição. Mas o que todo mundo quer saber, de onde vem esse dinheiro? Vem da União, vem dos nossos impostos. Como, em última ratio, tudo que cerca, né? Então, isso que o povo fala lá, é que o nosso dinheiro é real. É real. Você pode discutir critérios, né? Você tem que voltar a ser privado, tem que ser público, tem que ter um limite, tem que dar o valor igual por candidato, tem que dar um valor menor. Isso faz parte da discussão democrática, né? Uhum. Do critério que você vai utilizar para fazer essa decisão. Mas o dinheiro vem, em última ratio, de todos nós. Entendido. Vou aproveitar um gancho que você falou aí da situação das cotas, porque a gente tem visto aí nessas últimas eleições uma participação muito maior das mulheres nos pleitos dos tanto municipais e federais. Aí a gente tem visto que a mulher tem participado mais. E aí eu não sei se todo mundo sabe que a gente hoje, dentro da lei eleitoral, a gente tem uma cota para a mulher, né? E a gente, se eu salvo engano, é 70% para homens, 30% mulheres. Agora, a minha pergunta é, como que a lei eleitoral pode garantir ou ampliar essa situação e como que vai encaixar dentro desses 30% ainda a cota racial da mulher? Como que fica esse desmembramento aí? Então, vamos lá. Essa começou nos anos 90, foi criada a cota de candidatas e hoje ela é de, no mínimo, 30%. Né? O masculino é, no máximo, 70%. E a mulher é, no mínimo, 30%. Houve uma evolução. O dinheiro do fundo eleitoral que vier para a cidade, a distribuição dentro da cidade tem que ser respeitando 70-30 também. Daí então, essas fiscalizações do tribunal no país inteiro sobre o uso correto do dinheiro da cota feminina para não ser candidatura laranja. Uhum. Né? Que é mulher que é candidata que tem 2 votos. Perfeito. 3 votos e girou, né, recebeu uma receita muito desproporcional às demais candidatas daquele município. Essa é a discussão de hoje. O TSE tende a anular essas chapas. E aí cai a chapa toda. Uhum. A questão é tão... Porque está todo mundo umbilicalmente ligado, que a anulação de candidaturas mulheres numa determinada localidade cai a chapa inteira legislativa. Isso já é uma segurança, então, né? O tribunal está olhando muito sério para isso, né? Tá muito duro nisso e a tendência é que hajam decisões que cassem chapas na integralidade por vício do uso do dinheiro nas chapas femininas. Agora criou a chapa negra. Sim. Aí ela não tem distinção a mulher. Não o que ela tem distinção é, se você tiver 20% de negros, 20% do dinheiro do fundo eleitoral tem que ser investido em candidaturas negras. Tanto faz, homem ou mulher. É um aprimoramento, mais um primeiro passo. A lei ela vai evoluindo, né? Conforme a tendência e a dicção é essa, que ela vai evoluindo conforme evolui a sociedade. Entendi. Mas você tem que garantir alguns princípios mínimos, né? De participação, ainda mais num país que é um continente, que é o nosso, né? Muito diferente, né? Muito plural, né? Cada o norte, o sul, completamente diferente do ponto de vista das necessidades, como enxerga o ser humano, como é que enxerga
o seu companheiro, como é que enxerga a sua região, né? Então, a lei eleitoral hoje, ela cria essas travas, né? Travas que precisam ser aprimoradas e essas eleições, isso é. Mas a regra geral é isso. Vamos trazer mulheres e vamos garantir o valor para elas, proporcional à cota delas. Vamos trazer candidaturas negras, sem ter um número exato ainda, mas a partir do que botar um percentual de negros, vai ter que usar aquele percentual do seu fundo para negros. Entendido. Deixa eu te falar uma coisa. Tem tido um movimento, e aí eu queria ver sua opinião, porque o universo político ele é muito masculinizado ainda, né? Tanto é que a gente vê esse percentual e eu acho que a gente está avançando e mudando de forma natural isso. Mas veja, tem um movimento aí que eu mesmo já ouvi falar de algumas mulheres pedindo 50-50. É isso aí, tem um momento muito forte, muito né? forte. Muito forte. 50-50. Que você seja acha? como candidata, seja como membro de primeiro escalão, né? Seja como diretoras partidárias, né? É um 50 geral, assim, né? Etc. Você acha que isso acontece, vem? Como que você vê isso? Eu não vejo isso acontecendo nas próximas eleições. Mas eu vejo um aumento de candidaturas femininas natural. Você vê, esse ano aqui, vamos falar da nossa cidade aqui, é a maior número de membros femininos no Legislativo da história da Câmara de Campinas. Sim. Né? Então, mas isso já é um resultado da norma lá atrás. Acho que para 2024 nós não vamos ter uma lei que dê 50-50. Mas eu acho que vão ter candidaturas que assumam a responsabilidade de ter pelo menos 50% de mulheres no primeiro escalão. Acho que esse debate eleitoral vai acontecer. Principalmente em grandes centros no ano que vem. Independente da legislação exigir. Eu acho que tem que acontecer mesmo. Marcelo, deixa eu te falar uma coisa. Eu queria falar com você um pouquinho sobre a reforma eleitoral. Salvo engano, está no Senado agora. Mas a gente, em 2021, passamos por algumas alterações que foi feito pela reforma eleitoral e já foram aplicadas em 2022 nas eleições. Você acha que dentro dessa reforma que está acontecendo agora, que está parada por enquanto, existe a possibilidade de alguma coisa ainda acontecer para que algo mude para 2024? Muito difícil, Mari. Por quê? Porque a lei eleitoral tem que ser feita até um ano antes da eleição, para dar tempo dos partidos, né, e dos candidatos se adaptarem àquela mudança. É o que a gente chama do princípio da anualidade do artigo 16 da Constituição. Então, essa reforma está no Senado. Ela passou na Câmara, ela precisa ser aprovada no Senado. Se tiver uma mudança de algum artigo, tem que voltar para a Câmara. Se não tiver, tem que ir para o presidente. O presidente pode vetar algum dispositivo. E nós temos que resolver esse imbróglio até o dia 3 de outubro desse ano. Senão ela não vai valer para 24. Não há tempo hábil. Exatamente. Pelo tempo, acho difícil que passe uma reforma grande. A não ser que haja um acordo lá no Congresso, que se mantenha na íntegra o texto, que o Senado mantenha na íntegra o texto aprovado pela Câmara e que o presidente faça sanção antes do período regulamentar de 15 dias úteis que ele tem. Assim, pode ser que aconteça. Mas é muito exíguo. Agora, outra coisa que você falou é muito fato. Eleição é eleição, mundo-se regras. É o aprimoramento do sistema. Algumas regras que valeram em 2020 nos municípios já não valerão mais em razão da mudança, como você bem lembrou, de 21, né? Que valeram para as eleições nacionais. Exato. E há regras das eleições nacionais que serão aplicadas pela primeira vez no âmbito das eleições municipais. Isso é uma coisa natural. A justiça eleitoral muda e muda muito rápido. E isso é importante porque as pessoas acabam, quando vão às urnas, acabam falando, nossa, mas agora mudou, o que é isso? Ou então, né? Não estão sabendo ainda por quê? Porque existe a questão da lei eleitoral e essa reforma que acontece, como você disse, votado na Câmara, Senado, aprova, às vezes as pessoas não estão conectadas ainda aí na situação do que é divulgado, e aí a hora que vê, chega nas urnas, já tem alterações que já foram implantadas. Principalmente para o Legislativo, você vê. Ó. Em 2020, as candidaturas proporcionais já eram separadas das candidaturas majoritárias. Contudo,
mantinha-se lá o critério de 150 vezes o número de parlamentares para chapa proporcional. Uhum. Como é que vai ser na eleição municipal? E pelo menos cada candidato para assumir tem que ter pelo menos 10% do coeficiente. Como é que vai ser ano que vem? Continuam separadas as candidaturas proporcionais das majoritárias, só que agora é o número de cadeiras mais um, e o mínimo que cada candidato tem que ter para ganhar uma eleição é pelo menos 20% do coeficiente. Aqui em Campinas, nós vamos cair de 900 para, seguramente, entre 500 a 600 candidaturas ao Legislativo. Isso é o eleitor não tem não mexe tanto com a vida do eleitor, mas para quem é candidato, pré-candidato, já deve estar bem. E para aquele eleitor, o seu representante pode não estar exatamente na urna no ano na que urna vem. Ou no Legislativo. Pode. É o ano pré-eleitoral, um ano muito, muito complexo. Bom, Marcelo, a gente tem um momento aqui no nosso programa que a gente chama de pergunta de ouro. O que é essa pergunta de ouro? É uma pergunta que a gente recebe do nosso público e a gente passa aqui para o nosso convidado responder. Então, vamos ver agora, porque a gente recebeu uma pergunta vinda de José Bonifácio. Olha onde o Política de Quinta está chegando, hein? O Júnior, lá de José Bonifácio, mandou para a gente uma dúvida que ele tá. E aí eu queria que você desse Vamos ouvir para a gente poder responder. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, queria falar para vocês que é um prazer estar participando aí com vocês. E eu queria pedir para vocês explicarem para todo mundo aí um pouco mais sobre as janelas eleitorais que levantam tantas dúvidas aí para todo mundo, tá bom? Obrigado, bom programa aí para vocês. Que legal, Mari. Como é que chama o nosso ouvinte lá de José Bonifácio? É o Júnior lá de José Bonifácio. Ô, Júnior, eu não sei se você que foi mais perspicaz ou a Mari que selecionou a dedo aí essa pergunta de todas que ela recebeu. Porque a questão é super complexa. Eu vou tentar aqui deixar um resumo aqui. Primeira questão, executivo e eleições majoritárias não tem a questão da janela. Os membros prefeitos, vice-prefeitos, governadores, vice-governadores, presidente, senadores, eles podem mudar de agremiação partidária a qualquer momento. Ponto. A janela é lá para o legislativo. E aí o que se tem como a regra principal? Sob pena, inclusive, de perder o mandato por infidelidade partidária, já que o mandato, por definição, é do partido, né? Pela eleição e não do parlamentar, puramente. Eles podem mudar de agremiações no mês de março, que são 30 dias antes, do período de 30 dias a um dia antes do término das filiações, no ano da eleição. Vale dizer, deputados federais e deputados estaduais podem mudar nos anos das suas eleições, 22, 26, 30. Vereadores, nos anos das suas eleições, 20, 24 e 28. Não pode o deputado mudar na janela do vereador, nem o contrário. Ok. Sob pena dele responder por infidelidade partidária. Essa é a regra geral da dança das cadeiras. Com um detalhe, né? O pessoal me pergunta no meu Instagram o que é janela, porque a gente fala janela... Claro. E o pessoal fala, o que é janela, né? Por que vai acontecer essa janela? Fala pra gente. É eleitoral ainda, né? Será que vai ter um buraco lá na urna? O que é essa janela? O que é essa janela? Então, eu entendi o que você explicou, mas o termo que a gente usa, janela, então, é para a mudança, a decisão de uma pessoa que está no mandato mudar de partido há um tempo dentro do seu ano de eleição. Exatamente. É isso. É uma liberdade daquele período de você fazer a opção da agremiação partidária com qual você vai disputar o pleito. Então, por exemplo, se você... vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas se você votou num vereador de direita hoje, que está no partido de direita, e aí veio o mandato dele correndo, e agora, em março, acho que março, né, do ano que vem, março de 2024, ele
fizer alguma articulação e resolver ir para um partido de esquerda, esse seu candidato passou a ser de outro partido, e isso é uma decisão somente do pré-candidato e do partido ali que fazem essa articulação. Que não leva ao prejuízo do mandato. Não leva a prejuízo do quem mandato. Não se elegeu pode mudar a qualquer momento, e normalmente os suplentes não mudam porque eles ficam no aguardo de ter ou não ter um período ali para ocupar a tribuna, etc. e tal. Acabam ficando no partido e só também no período de janela que acabam fazendo uma decisão também. É isso. Então, fica ligado porque em março de 2024 vai correr essas danças da cadeiras aí. Em todas as cidades. Em todas as cidades do Brasil. Provavelmente tem pré-candidato pulando de partido para outro partido. Por N coisas do que a gente já falou aqui, inclusive, né? Questão do coeficiente, etc. Tem uma série de coisas aí. Mas é mais pela questão de articulação política que é feita dentro do âmbito político mesmo. Cada cidade tem sua lógica. Né? Mas aí o eleitor fica com o quê? O meu candidato mudou de partido. Mudou, pode pode acontecer isso, e essa é uma regra, é a lei. Tá contemplado dentro da legislação. Marcelo, estamos encaminhando para o final. Gostaria muito Passa rápido também aqui, Você viu? Conversa boa é assim, a gente nem vê, já. Queria muito agradecer a sua presença hoje, por compartilhar aí a sua experiência com a gente. Tenho certeza que tem sido uma conversa muito esclarecedora para muitas pessoas que seguem a gente aí no Política de Quinta, e vai ajudar nossos ouvintes também a entender mais sobre legislação eleitoral, ficar mais atento. A gente tem essa forma, te agradeço muito de falar com a gente dessa forma bem clara, bem elucidada que você nos passou aqui. E te agradecer, de verdade, viu, pelo teu tempo, sei da tua agenda apertada, de você reservar um tempo para vir aqui falar com a gente. Muito obrigada mesmo, viu? Ô, Mário, o carinho é meu, a alegria é minha, né, do convite, de poder participar, de trocar uma experiência, de aprender com as perguntas, de tentar passar um pouco da minha experiência de forma, assim, mais simples, mais coloquial, para que as pessoas possam entender o dia a dia da política, no Política de Quinta, né, de uma forma fácil. Né? É isso. Então, obrigado, estou à disposição. Sempre quando convidado, estarei novamente à sua disposição. Coisa boa. Gente, olha, eu não posso deixar de agradecer hoje aqui essas canequinhas que a gente está aqui no Política de Quinta. Foi um parceiro nosso, que é o Carina Etiquetas, rótulos e etiquetas e autoadesivas, lá de Pedreira. Nos presenteou com essa canequinha, com o logo do Política de Quinta. Tá muito legal, tá tendo sorteio que vai rolar aí na quinta-feira agora também da caneca, então você fica ligado lá no nosso Instagram, no Política de Quinta. Quero agradecer a todo mundo da minha equipe que está aqui comigo, que me ajuda, que me dá esse suporte toda vez que a gente está aqui fazendo o Política de Quinta. Quero agradecer demais os ouvintes aqui, a Rádio Sindical FM, por nos conceder esse espaço, por estar conosco aí a noite toda também. Quero agradecer a todos vocês que estão aí junto com a gente, nos acompanhando e fazendo com que a gente possa estar novamente trazendo novos convidados com temáticas de quais vocês queiram ouvir. Então, vai lá no nosso Instagram, comente, curta, se inscreve no nosso canal no YouTube, lá no Política de Quinta. Deixa o teu recado do que você quer saber aqui, do que você quer falar, do que você quer ouvir, que isso é o que move, o que faz a gente fazer o Política de Quinta, tá bom? Então, fica ligado que em breve vem o próximo Política de Quinta e a gente tá junto. É isso, pessoal. Boa noite.